Oi, pessoal! Hoje eu queria falar com vocês sobre um clássico norte-americano, O Sol é para Todos. Esse livro foi escrito pela Harper Lee e ele foi lançado em 1960. E ele acabou se tornando um sucesso de vendas e de crítica, foi vencedor do prêmio Pulitzer, que é um prêmio super renomado de literatura e de jornalismo nos Estados Unidos. Ele acabou sendo transformado em filme 2 anos depois e o filme foi vencedor de 3 categorias do Oscar. E além de tudo isso, o livro também acabou sendo adotado nas escolas americanas como leitura obrigatória. Não é pouca coisa. E uma curiosidade é que esse foi o primeiro livro escrito pela Harper Lee e ela não lançou mais nada até 2015, quando ela lançou a continuação dessa história, Vá e Coloque um Vigia, que eu ainda não li. Mas enfim, a história se passa em Maycomb, que é uma cidade fictícia no interior do Alabama, nos Estados Unidos, nos anos 30. E ela é narrada pela Scout, que é uma menininha que tem uns 7 anos no começo do livro. E ela gosta de brincar mais do que qualquer coisa, mas ela é cheia de opiniões, ela gosta de se posicionar, mas ao mesmo tempo não entende muitas das imposições, dos preconceitos dos adultos, apesar de reproduzir alguns deles. E o livro acaba mostrando também todo o racismo de uma cidade no sul dos Estados Unidos no começo do século passado. O livro é dividido em 2 partes. Na primeira parte a gente vai acompanhar a Scout, o Jem, que é o seu irmão mais velho, e o Jill, que é um amigo dos dois, e as brincadeiras dessas crianças. Eles gostam de correr, de encenar, de subir em árvore e amam atormentar um vizinho, que é uma pessoa reclusa. E a gente conhece também nessa primeira parte o Atticus, que é o pai da Scout e do Jem. Ele é um advogado e apesar de trabalhar bastante, ele é um pai muito presente. E o que eu gosto na relação deles é que o Atticus tenta sempre tratar com muito respeito a inteligência das crianças, com muita maturidade, respondendo sempre da melhor maneira possível todas as dúvidas e os questionamentos que eles têm. E a mãe dos dois morreu quando eles eram muito pequenos, e o Atticus acabou contando com a ajuda da Calpurnia, que é a cozinheira da família, uma mulher negra, na criação dessas crianças. E aí eu não sei se vocês se lembram das aulas de história, mas quando os Estados Unidos foram colonizados, os estados do norte e do sul acabaram adotando modelos socioeconômicos muito diferentes. Enquanto nos estados do norte acabou predominando o trabalho livre e assalariado, nos estados do sul se utilizava principalmente de trabalho de pessoas escravizadas. E essas diferenças continuaram ao longo do tempo e elas foram se tornando cada vez mais intransponíveis e cada vez mais difíceis de lidar à medida em que os Estados Unidos iam expandindo o território e tinha essa divergência de qual que seria o modelo adotado nesses novos territórios. E isso acabou acarretando na Guerra de Secessão, que foi quando o Sul queria se separar do resto dos Estados Unidos. Mas os Estados do Norte ganharam a Guerra de Secessão e impuseram o fim da escravidão em todo o país em 1863. Mas muitos sulistas não aceitavam a ideia de que pessoas que até então eram escravizadas, de repente poderiam frequentar e ocupar os mesmos lugares e ter os mesmos direitos. Então, nesse período, várias leis de segregação racial foram sendo implementadas, como as leis de Jim Crow, por exemplo. E foi nesse período também que surgiu a primeira Ku Klux Klan. Ela acabou nascendo nesse período pós-Guerra de Secessão e fim da escravidão nos Estados Unidos, ressurgindo em 1915 e depois em 1950. Mas, em linhas gerais, ela era uma organização de supremacistas brancos que queriam impedir a integração racial através de violência, linchamentos, assassinatos dos negros libertos ou de lideranças do movimento negro. Então é nesse contexto de extrema segregação racial, preconceito, violência, que a Scout e o Jem vivem. Só que essa segregação é tão grande que existe o bairro dos brancos privilegiados, a região dos brancos pobres e a região dos negros. Existe inclusive essa diferença geográfica. Então a Scout e o Jem, eles não tinham tido muito contato com toda essa violência e esse racismo até a segunda parte do livro, que é quando eles começam a virar alvo de chacotas e de ofensas dos seus amigos e dos vizinhos, porque o pai, o Atticus, aceita defender o caso do Tom, um homem negro acusado de estuprar uma mulher branca. E, enfim, na segunda parte do livro, as crianças vão acompanhar esse processo e ao mesmo tempo elas vão entendendo como as coisas funcionam de maneira nem sempre tão justa e vão se deparando com o preconceito, com o racismo dos seus colegas, dos seus vizinhos, da sua família, inclusive.
e deles mesmos. Eu preferia que a autora tivesse ido por um outro caminho em relação ao crime que foi ou não cometido pelo Tom. Eu fiquei dividida, porque ao mesmo tempo em que ela tá escancarando e denunciando um preconceito, ela também tá falando de um outro assunto que é cercado de estereótipo, tabu, culpabilização, enfim. E aí, dependendo da maneira como você interpreta isso, pode acabar por reforçar estereótipos também. Mas o legal disso é que ela mostra bem essa hierarquização da sociedade, né? Os brancos mais privilegiados, brancos pobres e negros. Eu queria ter visto mais da Calpurnia e do Tom. Eu acho que eles foram um pouco explorados no livro. Pra mim, se eles tivessem tido mais tempo de página, se a gente conseguisse ter visto mais deles, teria sido mais legal ainda. E uma coisa interessante é que tem gente que hoje em dia defende que esse livro não seja mais usado nas escolas dos Estados Unidos, porque ele é principalmente usado para se debater racismo. Então as pessoas defendem que tem livros que foram escritos por pessoas negras e que tratam desse tema e que acabam não trazendo mensagens ambíguas como esse pode, dependendo da interpretação que se tem dele. E além disso, é utilizada uma linguagem pejorativa que eu acredito que na tradução para o português ela acaba se perdendo um pouco, mas no inglês isso fica bem forte, bem evidente. Mas enfim, tendo dito tudo isso, eu acredito que é importante a gente primeiro entender todo esse contexto de segregação racial para entender o que é essa sociedade, por que eles se comportam assim, por que existe toda essa diferenciação. E eu acho que é importante também a gente ter a ciência de que é uma história que foi escrita por uma mulher branca e que a gente está lendo tudo pelos filtros de uma menininha branca que não sente na pele o racismo, mas que também não entende muitas vezes o que está acontecendo. Então, a gente tendo ciência disso, eu acho que vale super a pena ler. É um livro bem fácil de ser lido que vai levantar alguns debates. Como ele se tornou muito conhecido por ter sido vencedor do prêmio Pulitzer e acabou virando um clássico, ele vai ser muitas vezes o primeiro contato que muita gente vai ter com alguma história que trate de racismo. Então, ele tem toda a sua importância e é um livro que vale a pena conhecer. Então, é isso. Se você já leu, me conta aqui nos comentários o que você achou, o que você absorveu dessa obra que traz tantas mensagens que acabam ficando na cabeça depois. E se você gostou do vídeo, curte aqui e se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Tchau, tchau!